Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Maurício Darzé e nessa aula aqui eu tenho o propósito de te ensinar, da maneira mais objetiva que eu conseguir, um sistema de atendimento que te orienta na identificação do significado da causa emocional de mais de 450 sintomas físicos e emocionais. Então, se você é terapeuta e tem interesse em viver de terapia, ou até se você ainda não é terapeuta, mas deseja iniciar um projeto de atendimentos, assiste esse vídeo com atenção, com seriedade, que pode ser que seja interessante para você. Então, qual é o meu plano principal com essa apresentação? É te mostrar que é possível se tornar um verdadeiro terapeuta GPS, partindo de onde você estiver, seja do zero ou de um projeto já em andamento. E deixa eu te mostrar primeiro como viver de terapia não é só possível, mas também necessário, analisando aí números reais. Olha esses números aqui. Essa é a quantidade de pessoas só no Brasil hoje, e eu estou mostrando para você em tempo real. Mas é claro que esses números não provam nada. Mas se pegarmos esses números e compararmos com a quantidade de pessoas no Brasil que tem pelo menos uma doença crônica, aí fica claro o que eu estou querendo te mostrar. Mais de 45% dos brasileiros têm pelo menos uma doença crônica, segundo o IBGE. O dado é da Pesquisa Nacional de Saúde de 2013, do IBGE, como eu disse, que dizia que cerca de 58 milhões de brasileiros possuem pelo menos uma doença crônica. Porém, o número pode ser maior devido à quantidade de pessoas que não realizaram os exames. Ou seja, quase 50% da população do Brasil precisa de cuidados, e isso fica ainda mais claro porque nós estamos falando de doenças crônicas, aquelas que a medicina convencional não está conseguindo resolver. O lucro líquido das operadoras de plano de saúde cresceu 49,5%, cresceu para 17,5 bilhões em 2020, de acordo com os dados aí da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. Esse mercado encerrou o ano com 47,6 milhões de usuários, e que representa uma alta de 650 mil pessoas. A receita do setor atingiu 217 bilhões no ano passado. Bom, são essas pessoas que futuramente acabam buscando formas alternativas de tratamento quando começam a perceber que quanto mais investem em medicamentos, mais ficam doentes e mais medicamentos precisam tomar. Perfil clássico de clientes que costumam nos procurar. Por isso, esse método pode ser para você. E para quem é, né, esse curso? Para quem quer um método completo de atendimento que vai te guiar desde a avaliação até a aplicação profissional, mesmo que você esteja começando do zero. Para quem já é terapeuta e que quer melhorar a precisão e a assertividade das suas avaliações e intervenções. Para você que é da área de saúde, como fisioterapeuta, nutricionista, psicóloga, médica e tantas outras profissões aí de ajuda e de apoio à saúde. Para você que quer traduzir o significado dos sintomas na primeira sessão e conduzir o cliente para a autocura em 3 a 5 sessões. Mas não é para você que não acredita em terapias naturais integrativas, também não é para você que não acredita no potencial de autocura do nosso corpo e que acha que o que cura mesmo são os medicamentos. Não é para você também que está em busca de um botão mágico, que você aperta e resolve todos os sintomas. Então, vamos lá. Separa aí caneta, papel para anotar tudo que for relevante para você, né, ou para a sua prática profissional. E para iniciar minha explicação, eu vou utilizar uma história retirada de um trecho de um livro que eu li bem recentemente. Esse trecho, ele conta a história de Noah, que tinha 5 anos de idade, que viu da janela da sua escola, né, da sala da sua escola, a cerca de 450 metros de distância, o atentado lá do World Trade Center. Quando aconteceu, ele e os colegas desceram as escadas e correram para o saguão, onde a maioria das crianças acabou ali, né, reencontrando os pais que tinham acabado de deixar elas lá na escola. Ele, seu irmão e o seu pai foram algumas das pessoas que correram para salvar a vida no meio daquela destruição toda lá, né? E aí, 10 dias depois, Noah foi visitado por um médico, um psiquiatra, que era amigo da família, e o menino então mostrou um desenho que ele tinha feito às 9 horas da manhã, no dia 12 de setembro. O desenho revelava o que ele tinha visto lá naquele dia anterior. Então ele desenhou um avião batendo contra as torres, fogo, bombeiros, pessoas saltando das janelas. E o que chamou a atenção do médico foi que na base da imagem que ele desenhou tinha um círculo negro, né, um círculo escuro preto, próximo ao prédio. O médico ficou curioso, então perguntou a Noah, né, o que era aquilo ali, né, que não parecia fazer muito sentido com a imagem ali. Então Noah respondeu: isso é uma cama elástica. O médico então perguntou: o que uma cama elástica estava fazendo ali naquele momento? Noah explicou: assim, da próxima vez que as pessoas forem saltar, elas terão segurança. Nesse momento, o médico constatou, né, fiquei atônito, aquele menino de 5 anos que testemunhou tamanha catástrofe, a menos de 24 horas, usou a sua imaginação para processar o que ele tinha visto. Ele conseguiu compreender, através da capacidade de proporcionar amor e segurança que a sua família teve ali, né, com ele, que aquela tragédia, de alguma forma, já tinha chegado ao fim. Como diz o neuropesquisador Stephen Porges, nós, né, mamíferos e humanos, nos regulamos no vínculo com o nosso bando. Principalmente crianças, que têm o costume de reagir imitando os pais.
Se eles se mantêm calmos, se os pais se mantêm calmos e conseguem simular um ambiente seguro, apesar do que aconteceu, a situação costuma se descarregar. A neurobiologia do trauma e a neurociência moderna conseguiram descobrir aí o mecanismo que torna essa situação, essa regulação possível. Um grupo de neurocientistas italianos identificou no córtex cerebral células especializadas conhecidas como neurônio espelho. Imagino que a maioria de vocês já ouviu falar sobre isso. Então, esse tipo de célula ele foi comparado a um Wi-Fi neural, que percebe não só características como o movimento, né, das outras pessoas, como também o seu estado emocional e as suas intenções. Noah aprendeu, pela forma que a família se trata e trata os outros, uma maneira compassiva de tratar a si mesmo. Ele encontrou no seu próprio ambiente interno a segurança que precisava para se sentir a salvo. Outro aspecto que permitiu a Noah e a família dele saírem ilesos, tanto fisicamente quanto mentalmente, foi o aspecto real, né? A própria resposta de luta e fuga, concretizada, né? Quando eles saíram dali correndo e conseguiram fugir, né? Nesse caso, ao chegarem em casa, constataram que realmente estavam seguros, os sinais de alerta silenciaram. Ele conseguiu transformar uma percepção de perigo através da perspectiva, se abrindo para uma visão mais ampla do que tinha acontecido. O que eu quero trazer aqui, através dessa história, é que, diferente de Noah, algumas pessoas ficam congeladas em experiências de trauma. E elas ficam dessa forma, né, porque elas não conseguem retomar ou retornar à segurança. Né? Quando eu falo segurança, segurança interna. É como se para uma parte daquele indivíduo o relógio tivesse paralisado ali. E aí ele segue a vida dele encarando a vida como se o evento traumático ainda tivesse acontecendo. Né? E, essa forma de encarar, né, ela vem do fato de que, a partir daquilo que aconteceu, fragmentos de memórias ficam vindo à tona, né, através dos nossos órgãos do sentido. O inconsciente, na hora do trauma, registra tudo. Isso a gente já tem total convicção. Então, quando a gente vive um trauma, o nosso inconsciente registra os cheiros, a luz, o toque, o som, o gosto, o lugar, a hora, o dia, a percepção de clima e tantas outras informações. E sempre que esse inconsciente reconhece qualquer elemento dessa cena que foi registrado, toda a experiência vem à tona novamente, né? Como se estivesse acontecendo de novo. E hoje já está mais do que comprovado que a traumatização não acontece apenas em experiências catastróficas. Ela também ocorre em eventos menores e principalmente naqueles eventos menores, né, que ficam se repetindo no nosso dia a dia. Mas trauma e traumatização não significam a mesma coisa? Na verdade, não. O trauma é o evento, né? É a cena. A traumatização é a cronificação das respostas em relação a esse evento. Resumindo, é quando o trauma não consegue ser descarregado que a gente tem aí a traumatização. Alguns fatores podem favorecer essa traumatização. Né? As memórias sensoriais do evento, como eu acabei de falar agora há pouco, o uso de alguns medicamentos que podem suprimir a resposta natural do corpo, o sentimento de abandono e isolamento que o próprio trauma causa se o indivíduo não tiver a retomada de segurança no seu bando, no vínculo. As chances de traumatização nesse cenário elas são muito maiores. Noah talvez tenha muitas memórias sensoriais daquele evento, aquilo tudo que ele viveu, que ele vivenciou, né? Mas o vínculo de segurança no bando trouxe cura para ele. Pois, citando Stephen Porges novamente, e você vai ouvir falar em Stephen Porges muitas vezes aqui, a cura está na retomada da sensação de segurança. E a palavra sensação, nessa frase, precisa ser destacada, porque segurança não é uma ideia, né? Segurança não é um pensamento, segurança é um sentimento. Assim como o trauma não é apenas emocional. Ele é vivido em 3 níveis ao mesmo tempo. E esses 3 níveis são psique, que é o virtual, né? O cérebro e o corpo. Isso explica por que o tratamento do trauma ele precisa envolver todo o organismo, os aspectos emocionais, os aspectos sentidos, os aspectos corporais. É por isso também que um trauma manifesta sintomas físicos além dos sintomas emocionais. Bom, a partir desse ponto, eu vou trazer uma nova classificação sobre aquilo que é conhecido como emocional ou físico, tá certo? A verdade é que existe muito mais sobre cada um desses itens ou desses termos do que a gente costuma relacionar. Sobre o trauma emocional, eu vou te convidar a pensar nesses 5 termos e depois a gente vai destrinchar cada um deles. Então são eles: instinto, emoção, fisiologia, sensação, comportamento. Baseado nesses 5 termos, eu vou te explicar por que o trauma, antes de ser emocional, ele é biológico. E por isso eu vou me referir ao trauma daqui para frente como biotrauma, ok? As emoções elas estão presentes no nosso dia a dia e são uma leitura da bioquímica do nosso corpo. Eu sei que eu estou feliz porque eu me sinto assim. À medida que eu me relaciono com o mundo e com as pessoas, né, à minha volta, a minha bioquímica vai mudando e eu vou constatando o meu estado atual. Se eu reconheço certo tipo de situação, meu corpo se prepara para lidar com ela, mudando a sua fisiologia e o meu estado de humor e comportamento.
Se ele reconhece algo que já me trouxe desconforto, a minha bioquímica vai mudar nesse sentido. E eu vou ficar mais reativo ou até vou evitar a situação. Ou seja, eu vou ler o que está acontecendo no meu corpo e então eu vou saber aí como é que eu estou emocionalmente. Esse é um estado onde, inclusive, acontece muita mediação da minha mente consciente, ou seja, da minha mente racional. Eu penso no que eu vou falar, fazer, para onde vou. Esse é um estado, um momento emocional. Mas agora pense na seguinte situação. Eu fui para o trabalho numa certa manhã, o trânsito estava péssimo, eu me estressei, mas enfim, cheguei no trabalho, como era de esperar. Assim que eu cheguei no trabalho, me dirigi para minha mesa e chegando lá, eu encontro um bilhete colado no monitor do meu computador. Bem, isso não é comum, mas eu leio o bilhete que diz: assim que chegar, passe na minha sala, precisamos conversar. Assinado, o meu chefe. Aqui já começa a acontecer possibilidades de traumas biológicos. Isso acontece porque esse bilhete me pegou desprevenido. Ele me pegou de surpresa. Acontece tão rápido que ativa em mim instintos de sobrevivência. Quando somos pegos de surpresa por situações difíceis, a nossa mente racional, a nossa mente consciente cede o espaço para a nossa mente instintiva, a nossa mente inconsciente. E as ações elas deixam de ser pensadas e planejadas, abrindo espaço para uma coisa que a gente chama de reação. A gente passa a reagir. Mas vamos deixar uma parte dessa explicação para depois e voltar lá para aquela cena que eu estava contando para você. Até então, a cena não representa nenhum risco ou perigo, é uma cena até comum, né, no geral. Portanto, se a pessoa não está em risco de demissão ou sabe que não cometeu nenhum erro, ela continua funcionando sem ativar instintos de sobrevivência. Mas se ela tem crenças de autodesvalorização, ou está passando por alguma situação financeira, ou não pode nem sonhar em ser demitida, alguns alarmes começam a se ativar e com ele alguns instintos de sobrevivência também podem se ativar. De forma geral, o corpo começa a se preparar para lutar ou fugir, como nessa imagem. A mímica facial vai mudar, a tireoide vai produzir e liberar mais tiroxina para ajudar a ter mais velocidade e agilidade, o coração vai bombear mais sangue, o pulmão vai dilatar os brônquios e melhorar a oxigenação nos alvéolos, a laringe, que também é um órgão respiratório, vai promover uma melhor passagem do ar, o trato gastrointestinal vai reduzir as suas atividades, pois o alto consumo metabólico da digestão não favorece a luta e fuga. As glândulas adrenais vão liberar hormônios de estresse, como noradrenalina, cortisol, e isso tudo é uma resposta generalizada. Sempre vai acontecer, independente do tipo de trauma. Mas existem respostas muito mais especializadas que vão acontecer baseadas na percepção do indivíduo no momento do trauma. Pense no momento que eu vi o bilhete. Se o trauma foi ativado nesse momento, além de toda a cascata hormonal e fisiológica que eu acabei de falar para você, poderia entrar em ação aí estruturas relacionadas especificamente ao meu olho, ou no momento que eu li o bilhete. Nesse caso, poderia entrar em ação estruturas relacionadas ao ouvido, em relação ao que eu já começo a antecipar que vai ser dito. Ou até, se no momento que aconteceu, a percepção foi de perda da fonte de recursos materiais, ou seja, perda do salário, perda do dinheiro. Aí, nesse caso, os hepatócitos poderiam começar a se preparar para períodos ou momentos de escassez. Mas vamos deixar as especulações de lado e passar para a próxima cena. Eu me dirigi para a sala do chefe, abri a porta, puxei a cadeira, me sentei. Eu estou emocionado com as possibilidades, né, ou não, se eu for a pessoa do primeiro exemplo. Aqui vamos pensar novamente nos dois cenários, né? Cenário um, o chefe começa a falar, então dá a notícia, né, dizendo: olha, eu preciso que você vá na sua mesa, arrume todas as suas coisas numa caixa, nós estamos promovendo você, e a partir de hoje, aquela será a sua sala de trabalho. Nessa hora, o ciclo de estresse finaliza, chega ao fim, e a sensação de segurança retorna ao corpo, né? No cenário 2, a notícia é: eu preciso que você vá na sua mesa, arrume todas as suas coisas numa caixa, nós estamos demitindo você. Nesse caso, abre-se a possibilidade de eu me manter em estado de trauma, e as manifestações que se ativaram nos olhos, ou nos ouvidos, ou no fígado, continuariam trabalhando como se eu ainda estivesse vivendo o biotrauma. Durante todo o processo, em alguns momentos, eu me percebi com medo, com surpresa, e depois eu ainda me senti triste, com medo, com raiva e etc. Você percebe que a emoção ela não está no centro do trauma, e na verdade ela foi consequência do trauma nesse caso, ela vem depois. Assim como não é a emoção que leva ao sintoma. Não foi o medo que fez os hepatócitos entrarem em hiperfunção. Foi a percepção de uma possível escassez, ou seja, um instinto biológico de sobrevivência. E toda a fisiologia envolvida nisso, e as sensações que o corpo evoca desse processo, me fizeram ler no meu corpo e constatar: eu estou com medo. Até porque as emoções fazem parte do nosso dia a dia, sejam elas boas ou desafiadoras. Admiração, adoração, apreciação, estética, diversão, ansiedade, temor, estranheza, tédio, calma, confusão, desejo, nojo, dor empática, encantamento, inveja, excitação, medo, horror, interesse, alegria, tristeza, raiva, surpresa, afeto, aversão, confiança. Hoje já se sabe que, assim como acontece com os outros animais, quando esse sistema de alarme ele é ativado, o cérebro primitivo assume o comando
e desativa parcialmente o cérebro superior, que é aquele que a gente chama de mente consciente. Quando a consciência volta, nós já estamos no processo de lutar ou fugir. E aí então nos damos conta de que reagimos dessa ou daquela maneira. É só a partir desse momento que você consegue se perceber emocionalmente. E caso você tenha tido êxito na sua luta e fuga, por exemplo, a sensação de segurança ela retorna rapidamente e as reações elas vão se dissipando. No exemplo anterior, uma das possibilidades de percepção era auditiva, lembra? Vi o bilhete e praticamente ouvi o bilhete. No cenário 2, a forma como os eventos aconteceram poderia ter gerado um processo de traumatização, ou seja, eu me manter naquele trauma, mesmo que ele já, na prática, tivesse acabado. O ouvido é um órgão complexo, que abriga inúmeras estruturas, cada uma delas originada de um tipo específico de tecido embriológico, né, tecido do nosso corpo. Nós temos o ouvido médio e as tubas auditivas, que são formadas aí por tecido endodérmico, assim como temos também o nervo vestíbulo coclear, formado por tecido ectodérmico. Cada um desses tecidos, cada uma dessas estruturas tem a sua própria característica em relação ao biotrauma e em relação à sua função na sobrevivência. O ouvido médio se desenvolveu para sermos capazes de absorver e ou eliminar sons vitais e que nos ajudassem, por exemplo, aí, no processo de capturar um alimento ou se livrar de um alimento. Já o ramo coclear, do nervo vestíbulo coclear, está relacionado a perceber os sons mais no sentido do relacionamento, onde o som pode ser desejado ou ele pode ser repulsivo, como uma voz que eu preciso ouvir. E caso eu ouça, isso me aproxima dessa pessoa. Ou uma voz que eu desejo romper o contato, afastar, como associado a um perigo. No momento que eu li, naquele exemplo, né, no momento que eu li o bilhete, alguma dessas estruturas poderiam ter se ativado. O nervo coclear, por exemplo, já poderia entrar numa espécie de antecipação de eu não acredito no que eu estou ouvindo, associando a um som perigoso que eu desejo afastar. E na sequência, com a confirmação, né, você foi demitido, por exemplo, meu corpo entrasse num processo aí de autopreservação, ficando num processo de traumatização. Tanto registrando todos os elementos sensoriais dessa cena, como também reduzindo a minha capacidade auditiva para a voz do meu chefe, ou pelo menos para a frequência vocal dele. Além disso, toda vez que meu inconsciente entrasse em contato com algo que lembrasse essa cena, um elemento sensorial, né, eu teria um zumbido. Né? Nesse caso aqui, a gente já está associando a um sintoma. Isso tudo é meu corpo tentando me proteger e impedir que eu sinta novamente o perigo associado àquela cena. Por mais que você acredite que a função mais importante do cérebro é a função intelectual, né, pois é ela que a gente acaba percebendo mais, o cérebro racional, esse cérebro cognitivo, né, ele é a parte mais jovem do nosso sistema nervoso e só ocupa 30% do espaço interno do crânio. Portanto, a função mais importante do nosso cérebro é a de garantir a nossa sobrevivência, por isso ele funciona sem descanso por 24 horas, todos os dias. À medida que você está desempenhando as suas atividades intelectuais, a sua mente inconsciente está garantindo a sua sobrevivência. Sem esse recurso, nós nos machucaríamos com muito mais frequência. Quer ver um exemplo? Talvez você tenha a lembrança de estar esperando para atravessar uma rua e ao tentar atravessar, um impulso faz você voltar. Daí você percebe que não tinha visto um carro que acaba de passar em alta velocidade. Se dependesse só da sua mente consciente, você não estaria vendo essa aula hoje, ou então teria se machucado. Mas o seu instinto de sobrevivência assegurou que você ficasse bem. Isso funciona mais ou menos assim. Quando uma informação sensorial, ou uma cena específica, está se desenvolvendo, como alguém que vem na sua direção, por exemplo, o tálamo recepciona as informações sensoriais, como visão, cheiro, né, o som, a informação tátil e etc. Agrupa tudo isso e envia para a amígdala cerebral. A amígdala, então, a partir dessas informações, vai interpretar o significado dessa cena. Ela, então, decide se o que está acontecendo representa uma ameaça à sua sobrevivência, antes que a sua mente consciente possa estar consciente desses dados. Se é detectada uma ameaça, a amígdala envia mensagens para o hipotálamo e esse orquestra a secreção de hormônios de estresse como cortisol e adrenalina. Esse é um caminho neural tão rápido que quando o consciente se dá conta, né, do que está acontecendo, o corpo já está em movimento, agindo para lutar, fugir ou congelar. Uma outra via de resposta segue um caminho um pouquinho mais longo, passando pelo tálamo, hipocampo, cingulado anterior, até o córtex pré-frontal, que é o nosso cérebro racional, onde os sinais recebem uma reinterpretação. Essa reinterpretação pode dar a capacidade de avaliar o ambiente novamente e mudar o estado biológico, né? E, por consequência, mudar também o seu estado emocional. É por isso que quanto mais nós temos a capacidade de nos manter conectados com a nossa energia de base, muito conhecida como atenção plena, energia do eu, menores serão as consequências que esses traumas vão provocar em nós. A maturidade biológica, o domínio do ambiente e a nossa energia de base nos dão capacidade de reduzir respostas automáticas e pré-programadas da mente inconsciente. E assim inibir, organizar e modular a forma como a gente vai reagir. Por outro lado, pessoas que não têm essas características disparam estratégias de sobrevivência com muito mais frequência e com estímulos muitas vezes muito pequenos.
Essa capacidade ela pode ser alcançada de duas maneiras, né? A capacidade de diminuir as reações automáticas, né, pré-programadas aí do nosso inconsciente. Elas podem ser feitas de cima para baixo, ou seja, do córtex pré-frontal para a amígdala, ou então de baixo para cima, através da modulação do sistema nervoso autônomo. Reduzir as respostas automáticas pré-programadas de sobrevivência de cima para baixo envolve uma organização e conscientização do ambiente. Isso significa tomar atitudes, decisões, ações que te permitam estar conscientes do seu ambiente. É como se você pudesse fazer uma varredura e certificar de todos os perigos ou ameaças que podem ou não estar presentes. É agir no real mesmo, sabe? Assim como organizar o seu território e as pessoas que habitam no seu território de forma que haja um equilíbrio. E que esse equilíbrio harmonize as energias, né? Quando eu falo energias, eu falo de comportamento. Harmonize os estados de ânimo, né, de todas as pessoas ali envolvidas. Os animais fazem isso muito bem, até certo ponto, quando se organizam hierarquicamente e geograficamente, transformando aquele espaço físico, né, que eles habitam em uma espécie de ambiente rodeado por limites virtuais que recebe o nome de território. Quando a gente fala de reduzir esse automatismo de baixo para cima, nós estamos falando de recalibrar o sistema nervoso autônomo. Isso pode ser feito de muitas formas, né? A gente tem técnicas de respiração, meditação, mindfulness, yoga, terapia RSB e tantas outras maneiras aí que a gente pode usar. Uma maneira muito conhecida de influenciar o nosso sistema nervoso autônomo através da respiração é através de uma técnica chamada coerência cardíaca, que é um exercício ou um treinamento que segue um padrão comprovado de respiração. Se durante 5 a 15 minutos você respirar com um padrão de 6 ciclos respiratórios por minuto, ou seja, puxando o ar por 4 segundos e soltando o ar por 6 segundos, você gera um freio vagal. Quando isso acontece, ocorre um equilíbrio entre o ritmo cardíaco e o ritmo respiratório, que pode ser medido através de aparelhos de biofeedback de coerência cardíaca. Esse resultado, com certeza, irá gerar benefícios ao estado geral, né, de quem fizer, do seu cliente aí. Mas é certo que nem todas essas práticas sozinhas serão eficientes e direcionadas ao trabalho com biotraumas. Portanto, por mais que sejam excelentes formas de ajuda e controle, podem não chegar no cerne da questão. Eu ensino um método direcionado ao trabalho com biotraumas que promove tanto a regulação de cima para baixo, através do autoconhecimento em relação ao que está promovendo, por exemplo, um ambiente inseguro, e fazendo a pessoa reagir de maneira extrema, como também a gente ajuda a regular de baixo para cima, com técnicas de acesso a memórias corporais desses traumas, despertando o sistema nervoso autônomo e transformando também esse ambiente interno, devolvendo o senso, a sensação de segurança interna. Esse método é a reintegração somatobiológica. E aí, Maurício lançou um desafio, que era pra gente atender um ao outro. E eu adoro ser desafiada. Quando ele lançou esse desafio, eu falei, não, eu vou fazer esse desafio. E foi aí que eu tive que atender minha colega, né? Eu estudei pra isso, aí eu comecei a fazer as aulas pra atender ela. E foi uma experiência incrível. E quando ela me relatou que a dor dela sumiu naquela sessão, eu fiquei assim, impressionada. Meu Deus, será que é possível mesmo? Eu quero testar em mim. Só que como eu não tava sentindo nenhuma dor física, eu não tinha como testar em mim naquele momento. Aí passou um tempo e eu conversava muito com meu esposo sobre essa metodologia, sobre a técnica em si, né? E aí, um dia, eu tava no carro com ele e tava em um engarrafamento. E aí, eu tava com muita dor na coluna. Uma dor assim, parece que tava rasgando. E eu falei com ele, eu tô com muita dor, tô com muita dor, tô com muita dor. E aí, ele também me desafiou. Ele falou, você não tem aquela técnica que resolve tudo com a meditação? Vai meditar. Ele falou assim pra mim, né? Aí eu olhei assim, e agora, né? Não posso dizer que eu não vou fazer. E aí eu peguei, baixei as aulas de Maurício em PDF, dei uma lida pra relembrar e apliquei em mim. Eu mesma apliquei em mim. E realmente a dor ali desapareceu e eu fiquei assim, chocada. E foi aí que eu realmente vi que funciona e comecei a aplicar no meu dia a dia com meus pacientes. Tive uma resposta muito boa também com uma paciente minha, que já era paciente há muito tempo. E ela sentia muitas dores também na lombar, muitas dores na lombar. E um dia ela sempre me liga nas crises. E aí ela me ligou e aí falou que estava com muita dor. E eu fui lá com todos os meus equipamentos, com tudo que eu atendo. Quando eu cheguei lá, ela me falou que ela ia viajar para casa da mãe. E eram umas 7 horas de viagem de ônibus. E eu, meu Deus, tudo que eu fizer aqui vai melhorar, mas ela vai pegar um ônibus, né? A dor provavelmente vai voltar. E foi aí que eu falei, olha, aí eu falei com ela, você quer testar uma coisa nova? Aí ela topou, e aí eu fiz com ela a reintegração. Só fiz isso no dia, não fiz mais nenhuma outra técnica, só fiz a reintegração. E a dor dela ali mesmo parou. E ela foi de ônibus e não sentiu dor. Durante a viagem toda, ela voltou. Ela ficou assim uns 2 meses sem sentir dor. E o mais impressionante foi que quando ela sentiu dor, ela me falou, Tati, a dor voltou. Mas eu entendi o porquê ela voltou. Ela me falou qual foi o conflito que desencadeou a dor dela. Ela entendeu e nem me pediu pra atender ela por causa disso. E ela já sabia o que é que precisava ser feito. Então isso pra mim foi uma experiência muito incrível. Você conseguiu entender o meu ponto de vista em relação ao fato de nós termos sempre muito mais do que o fator emocional envolvido no biotrauma? Eu espero que eu tenha conseguido passar, né, para você essa ideia. Por isso, que assim como o trauma é vivido em 3 níveis ao mesmo tempo, como a gente falou na aula passada e nessa aula também, o retorno à segurança também passa por esses 3 níveis. Eu chamo isso de a cura é o reflexo do trauma. Isso significa que durante o processo terapêutico, nós teremos que fazer contato com esse mesmo trauma que levou à traumatização. Aí você deve estar pensando que eu vou ter que expor esse cliente novamente a uma experiência que já foi traumatizante para ele e ele vai sofrer de novo.
E a resposta é não. Não é preciso que o cliente reviva novamente o trauma ou que tenha catarse. Tudo bem melhor. É muito bom a gente ter esse conhecimento, esse contato, assim, com isso, sabe? É como se você conhecesse partes de você que você realmente não conhecia antes e não sabia lidar. A gente não sabe lidar com essas partes ao longo da vida. Uhum. E é tão boa a sensação, assim, que traz no final de equilíbrio, de harmonia, sabe? De, nossa, eu consegui me relacionar com partes em mim que, enfim. Agora eu entendi. Essa é a sensação. A respiração. Respirando melhor, mais leve, mas foi ótimo. Nossa, muito bom. Tá Tô tudo bem? ótima. Obrigada. Obrigada. Tudo bem. Obrigado a você. Ai, tô ótima. Chega a subir muito. Você curou um monte de gente aqui, viu? Foi? Acho que foi. Foi. Minhas sessões sempre são assim, né? Profunda. Que bom, que bom. Foi massa. Foi difícil. Nossa, foi difícil. Foi. Foi difícil achar esse pessoal aqui dentro. Tá tudo bem. Só não conseguia nem imaginar que era isso. E aí, quando eu dava a percepção, é como se as coisas fossem ficando mais leves. Muito obrigada, muito obrigada, obrigada. Obrigada, prof. Nada. As meninas Obrigado a também. você. É por isso que nós, na reintegração, chamamos isso de reflexo. Né? Existem muitas maneiras de trabalhar com o trauma que não envolvem revisitar o trauma, e uma delas envolve acessar como esse trauma é sentido no corpo do cliente hoje, com uma provocação que acende apenas algumas luzes, para que isso fique visível para nós. E a partir desse ponto, nós já podemos abrir mão da memória, ou seja, daquela cena onde ele visitou lá, né? E trabalhar apenas com as sensações do corpo. Para exemplificar isso, você pode fazer uma experiência aí muito simples. Sugiro que você faça isso com calma, reserve alguns minutos aí e faça essa experiência. Pense em alguma situação que tira você do eixo, né? Que traz uma noção emocional aí em você, né? O que normalmente faz você se sentir ansioso, ansiosa, inseguro, frustrado, não sei, do jeito que você encontrar aí uma situação. Que te provoca emoções de alguma natureza. Assim que você pensar sobre isso, faça uma pausa. Depois de algum tempo, leve sua atenção para o que você estiver sentindo no teu corpo, independente de onde seja, né? Ou como seja. Faça uma fotografia aí de como é que está teu corpo. No momento que você tiver com isso, né, presente em você. E se certifique de ser uma sensação ligada à emoção que está com você no momento. E não uma dor, né, uma região que dói frequentemente. Não é disso que a gente está falando. Eu estou falando de uma sensação que a gente costuma reconhecer como emocional. Né? Tem característica emocional. Quanto mais conexão e estado de presença você for capaz de gerar, mais essas sensações vão ficar nítidas para você. Isso acontece porque a memória do trauma ela é corporal e não racional. É claro que nesse momento você fez uma experiência muito simples, né? Você até entrou em contato com algumas coisas, mas dentro de uma sessão, dentro de um trabalho, existem maneiras de provocar essas sensações de forma muito mais eficaz, coerente e precisas, ok? É a partir das sensações associadas às memórias que eu disse ser uma opção eficiente de revisitar o trauma sem sofrimento da revivência mental ou psicológica disso. E ao mesmo tempo, quando você faz isso, você acessa os três níveis: mental, corporal e cerebral. Encontrar esses registros sentidos do trauma traz também outros benefícios. Em alguns tipos de trauma, a intensidade ou o período que o indivíduo está em traumatização podem conduzi-lo a uma condição onde, na prática, é como se o fio que liga o cérebro e o corpo desse cliente tivesse interrompido. Eles perdem, muitas vezes, quase que totalmente a capacidade de acessar essas informações sentidas sobre o trauma. E enquanto eles não forem capazes de fazer isso, a única opção que resta de abordagem aí com esse cliente é a mental, é a racional, tornando o processo muito pouco produtivo. Por isso, você pode começar a incentivar os seus clientes a falar de um lugar de fala, das suas experiências a partir do que eles estão sentindo. E você vai ver como isso vai trazer benefícios, ainda que você não tenha uma técnica específica que te guie. Saber identificar, abordar e acessar esses recursos é a chave de um processo terapêutico realmente transformador. Eu digo isso porque foi assim para mim e também está sendo assim para muitos alunos nossos. Eu entendi primeiro que a gente aprende a lidar com o outro, aprendendo primeiro a lidar com a gente. Eu aprendi que a forma que a gente se trata reflete na forma que a gente trata o outro. E aí, a partir disso, visitar lugares difíceis em mim, que durante toda a minha vida não eram nem conhecidos e muito menos reconhecidos por mim, foi a chave para ser capaz de ser uma presença terapêutica mais eficiente. Eu sou capaz hoje de manter uma companhia atenciosa e compassiva com o meu cliente, né, para o meu cliente, mesmo quando nós estamos ali lidando com temas que facilmente poderiam ser meus. Porque pense comigo, nós somos um mosaico de partes inconscientes que surgem à medida que vivemos
biotraumas. Existem muitos estudos hoje que apoiam esses fundamentos. Para ilustrar o conceito de mente mosaico, imagine a seguinte metáfora. Ao vivermos nossos conflitos biológicos, o nosso inconsciente cria partes inconscientes que, a partir desse momento, têm a função de nos proteger. Essas partes inconscientes, ao emergirem, ficam numa espécie de salão onde todas coabitam, sem interferir na nossa vida, nem na nossa forma de pensar e nem nas nossas reações. Lembre que eu estou fazendo uma metáfora, ok? Por outro lado, existe uma sala separada para onde elas vão quando precisam interferir nas nossas percepções, ao identificarem, por exemplo, que a gente está em algum tipo de perigo novamente. Quando elas estão lá, vão provocar sensações que nós reconhecemos no nosso corpo e aí fazemos uma leitura. Essa leitura, gente, das sensações corporais, ela recebe uma identificação emocional, ou seja, nós constatamos, eu estou ansioso, eu estou inseguro, eu estou com medo. Resumindo, essa cascata de acontecimentos seria mais ou menos assim. Meu inconsciente identificou um perigo, isso me pegou de surpresa e rápido demais. Minha mente racional sai de cena, biotrauma ativo. Meu inconsciente instintivo ativa a estratégia de sobrevivência. Caso esse biotrauma supere a minha capacidade de lidar com a situação, ou seja, não houver conclusão e retorno à segurança, eu me mantenho em traumatização. Isso gera partes inconscientes que se ativam sempre que algum elemento sensorial, visual, auditivo, aqueles que a gente falou, registrados no momento do biotrauma, for novamente reconhecido. Essas partes se comunicam comigo através das minhas sensações corporais e outros sentidos. Eu percebo isso no meu corpo e aí então eu me sinto ansioso, com medo e etc. Isso também quer dizer que na ausência dessas partes existe uma essência, uma base, que é o que a gente chama de energia do eu, ou o que a gente chama de eu, e é o continente onde tudo isso habita. Esse eu tem uma qualidade que é caracterizada por muitas palavras que começam com a letra C. Calma, clareza, compaixão, curiosidade, confidencialidade, criatividade, coragem, conexão, mas também pode ser caracterizada por outras palavras, né, que não começam exatamente com a letra C, por exemplo, paz, alegria, felicidade, relaxamento, empatia, amorosidade, dentre outras qualidades que a gente pode chamar de qualidades positivas. São qualidades que estarão presentes na ausência de partes inconscientes em estado de sobrevivência. Pensando nisso, quanto mais capacidade você tiver de conduzir o seu cliente para a energia do eu, mais capacidade de retorno ao senso de segurança ele terá. Em outras palavras, quanto maior o continente, quanto maior você conseguir proporcionar um continente onde a gente chama de eu, né, mais capacidade de gestão o eu vai ter. Porque foi identificado também que a capacidade que o seu cliente tem de perceber a si mesmo como um observador ou um líder compassivo dá a ele a possibilidade de estar na energia do eu enquanto lida com as partes inconscientes. Ele é capaz, então, de criar um espaço de relacionamento com essas partes que tem uma sabedoria muito mais rica sobre ele mesmo. Ao acessar essa sabedoria corporal, eu me abro a um tipo de conhecimento que veicula uma quantidade de informações muito maior do que a mente racional é capaz de veicular. Olá, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Lorena Pacheco, eu sou fisioterapeuta. Hoje eu trabalho com a técnica da microfisioterapia e da reintegração somatobiológica. E a técnica da reintegração, ela veio somar muito na minha vida e foi uma virada de chave na minha vida, principalmente pessoal, pelo fato de eu entender o processo de adoecimento nos meus filhos, que era algo que tirava muito o meu equilíbrio emocional. E essa leveza, essa descoberta e essa mudança de percepção, eu trouxe também para o meu âmbito profissional. E o meu objetivo hoje, a minha missão é levar aos pacientes essa mudança também de percepção. Eles entenderem, compreenderem a sabedoria corporal que existe em cada um de nós e o poder que o nosso corpo ele tem de autocura. Então hoje eu agradeço muito a Maurício Dazé por ajudar aí na construção dessa técnica maravilhosa. Além disso, eu uso também hoje a bússola como uma forma de agilizar o entendimento na minha consulta, né, ao paciente, diante das suas queixas. Me dá um raciocínio mais rápido e lógico e uma compreensão melhor dos sintomas que aquele paciente está me apresentando. Então, através desse curso, melhorou muito a minha visão profissional quando diz respeito à questão corpo, psique e cérebro, né? Essas três tríades aí que formam a base da reintegração somatobiológica. Então, estão todas interligadas. Eu agradeço muito à Escola de Autocura por estar despertando isso. E minha missão hoje também é levar aos pacientes a descobrirem a sabedoria corporal que existe em cada um. Então, muito obrigada. Obrigada, Dazé, por todo o ensinamento, por toda a humildade, por toda a contribuição que você está dando à sociedade, tá? Um grande beijo, desejo sucesso e estamos juntos nessa caminhada. Olá, meu nome é Marlise, eu sou fisioterapeuta. E com o método da reintegração somatobiológica, o método bússola, ficou mais fácil, foi um divisor de águas, porque é mais a forma de conduzir a sessão, de conduzir para que o paciente acesse dentro dele, né, essas informações, busque de onde vem aquele sintoma, o que o corpo dele está querendo dizer, né, entrar na energia do eu,
e ouvir cada parte dentro de si, o que tem para dizer, acolher. E, surpreendentemente, né, nas sessões, nas aulas e nas sessões que eu fiz também como paciente, como cliente, coisas que a gente nem sabia que estavam ali, informações que a gente não tinha, né, que a gente não tem conhecimento que estão ali e que trazem sintomas, que trazem desconforto. E na sessão, com essa técnica, com essa ferramenta, a gente consegue ter acesso a isso, né? E consegue olhar para o paciente, entender aquilo que ele está dizendo, conduzir de uma forma mais objetiva, para que ele vá buscando essas informações dentro de si, entendendo os sintomas, por que eles surgem, e aonde tratar, o que precisa ser olhado, cuidado. Então, isso trouxe muitas transformações para minha vida pessoal, na minha família. O mais marcante para mim foi em relação à minha filha mais velha, que, né, passava muita dificuldade com cólica menstrual, algumas limitações, deixava às vezes de fazer alguma atividade. E aí, através de algumas sessões, e ela foi conseguindo entender e acessar isso dentro dela. E hoje é tranquilo, ela não tem mais esse sofrimento mensal, né? Profissionalmente, a forma de abordagem, né, de conseguir conduzir a sessão, mesmo quando não é uma sessão específica de reintegração somatobiológica, uma sessão de RPG ou em algum outro momento, alguma queixa que o paciente traga, a forma de olhar muda, a forma de acessar, de se conectar com o paciente, de fazer com que ele busque dentro dele de onde vem, o que o corpo está dizendo, por que aquele sintoma chegou. Então, o resultado é muito melhor, mais eficiente, é mais rápido, o paciente consegue entender de onde vem e ele mesmo consegue saber que é possível ele mesmo acessar isso, né, através dessa condução. Então, é um divisor de águas, é algo que muda a vida da gente, né, pessoal e profissional. Além disso, o Maurício é um professor muito atencioso, é um estudioso, está sempre buscando mais, através das nossas dificuldades, das dúvidas, ele vai, estuda e juntos a gente vai conseguindo enriquecer esse estudo. Mudou minha vida. Veicular. Porque quando eu falo do inconsciente, eu estou falando do corpo. O corpo é o inconsciente. Nós ensinamos uma maneira segura e eficiente de acessar esse conhecimento. Uma sessão de reintegração somatobiológica funciona mais ou menos assim. O cliente te procura com um sintoma. Através da sua avaliação, você vai entender se esse realmente é um sintoma de origem, né, em biotrauma, origem emocional, como a gente costuma dizer. Caso positivo, você vai traduzir esse sintoma na linguagem biológica. Você, como terapeuta RSB, vai saber o que cada sintoma significa em relação ao que o cliente pode ter vivido na vida dele. Ou seja, que tipo de percepção seu cliente teve diante de um conflito que ele viveu. Entendido esse contexto, o terapeuta passa para a intervenção. Essa intervenção pode acontecer em vários níveis. Desde uma conversa, como a gente está aqui agora, com os olhos abertos, enquanto o cliente é guiado para responder com base nas memórias corporais, até uma sessão onde ele vai estar com os olhos fechados, você vai guiar ele para um estado de atenção plena e, estando lá, guiará ele também para as memórias corporais inconscientes. É como levar a mente racional ao encontro do inconsciente corporal. Não tem transe, não tem hipnose e nem aprofundamento. Assim como também a gente não provoca regressão. Toda a intervenção é feita no aqui e agora. A intervenção, de fato, começa quando o terapeuta provoca o corpo a emergir as sensações ligadas ao biotrauma através de um convite. Esse convite também pode ser feito de várias formas. Guiamos o cliente a manter um estado de eu, enquanto incentivamos uma comunicação entre o cliente e as partes inconscientes, como nesse caso clínico. Uma cliente me procurou por recorrência de aftas na boca, que inicialmente não incomodavam muito. Surgiram primeiro do lado direito da boca e depois algumas apareceram também do lado esquerdo. Na medida que uma melhorava, logo outra aparecia. Ela procurou vários serviços de saúde que indicaram alguns tratamentos, ela usou medicamentos e nada funcionava por muito tempo. O problema é que na medida que o tempo passava, as aftas iam ficando cada vez mais incômodas, até o ponto de ter dias que ela não conseguia nem mastigar ou até falar, e já provocava dor. Ela suspeitou de muitas coisas, pensou sobre inúmeras possibilidades de conflitos possíveis, mas não encontrava, de fato, uma justificativa. Foi então que ela resolveu fazer uma sessão de terapia RSB. Nessa sessão, a primeira coisa que fiz foi explicar para ela toda a informação biológica envolvida na mucosa oral. Expliquei que esse tipo de órgão e tecido manifestava estratégias biológicas de sobrevivência quando percebia situações de separação, de ruptura de contato oral, que inclusive, em grande parte das vezes, estava ligada aí a percepções reais de querer aproximar ou até de querer afastar algo da boca. Dei a ela exemplos como indivíduos que fazem dietas restritivas e ficam desejosos por certos alimentos, indivíduos que se obrigam a fazer dietas que não gostam, né? Que também querem afastar. Pessoas que querem parar de beber ou fumar, que ficam ali também nesse conflito, né? De querer fazer contato ou não. Ou o contrário, não quererem parar, mas sabem que precisam parar. Mas falei para ela também que podia ser algo mais virtual, como querer falar algo, ou como ter medo de falar algo, que não deixam de ter a mesma temática. E que por ela ser canhota, provavelmente seria algo ligado ao filho dela, por ter iniciado e ser mais frequente do lado direito da boca. Iniciamos a sessão de reintegração com essa temática, e ao fazermos contato com a percepção biológica do trauma, logo as informações foram ficando claras.
Resumindo, aconteceu algo com o filho dela que a deixou muito desconfortável. Então uma parte dela tinha muito medo do julgamento das pessoas ao saberem sobre o que tinha acontecido. Surgiam muitas críticas, autocríticas severas sobre a forma que ela criava o filho, e isso disparava nela um outro conflito biológico, por exemplo, de identidade. Então, quando ela estava conversando ou se encontrava com alguém que era próximo, ela ficava morrendo de medo de ter que falar sobre o assunto. Era como se tivesse que medir as palavras para não provocar uma conversa sobre isso. E a cada vez que isso acontecia, a mucosa oral dela ulcerava e em seguida inflamava. É claro que toda essa percepção era inconsciente, né? Claro que nada disso era consciente até esse dia. É claro que nada disso era consciente até esse dia. Mas a sensação para ela foi de uma virada de chave. Fez todo sentido. Sabe? Como se fechasse um raciocínio. E o melhor é que não precisou mais do que testemunhar os medos que essas partes inconscientes tinham para que esse assunto aí deixasse de provocar reações. Essas sensações que surgem na sessão e que não são exatamente físicas, mas podem ser sentidas, é a consciência corporal sobre um biotrauma e contém milhões ou bilhões de bytes de informação sobre essa vivência traumática. É como se tivesse uma bola grande e lisa. É como se fosse uma mistura de sensações. Uma mistura de timidez. Essa é uma capacidade embrionária que os mamíferos têm de comunicar à mente consciente informações inconscientes, guardadas para nos proteger e evitar que passemos novamente pela mesma ameaça. Dessa comunicação surgem imagens, palavras, frases, sensações corporais, percepções, memórias, que também são sentidas no corpo. Quando seguimos esses passos, o corpo tem a chance de processar essas informações em um ambiente de aceitação, empatia, compreensão, curiosidade atenciosa e acolhimento seguro. Decodificar essas mensagens é a chave para a solução dos sintomas mais complexos dos seus clientes, co-criando um ecossistema de segurança que promove, por si só, a autocura. Bom, depois de ter visto um pouco desse universo, né, do tratamento de sintomas causados por biotraumas e do método reintegração somatobiológica, talvez você se interesse pela minha formação para terapeutas. Você vai aprender a identificar o significado dos sintomas físicos e emocionais do seu cliente. Nessa fase, você já vai aprender manejos linguísticos para impactar o inconsciente do seu cliente e começar a gerar transformações já. Em outros cursos, você aprende apenas a teoria. Nesse caso, basta você assistir alguns vídeos no YouTube ou comprar um livro. Aqui eu vou te ensinar como criar um raciocínio investigativo e como gerar provocações que levem o seu cliente de um estado de insegurança interno em direção à sensação de segurança. Aqui, nós vamos reprocessar o biotrauma de cima para baixo. A gente abre a caixa preta do trauma, descobre como as partes inconscientes estão reagindo, desvenda a verdadeira intenção delas, associando o próximo passo que precisa ser dado em direção à sensação de segurança. Eu criei uma maneira de desvendar detalhes ocultos que nem os clientes teriam como descobrir e nem o terapeuta que não conhece esse sistema tem como chegar lá. É uma bússola e um mapa que definem a origem emocional do sintoma, detalha o estado do ambiente interno do cliente, traduz a intenção das partes inconscientes e direciona para o objetivo, ou seja, para a recuperação da sensação interna de segurança. Até aqui, você já tem um sistema extremamente eficiente de resolução de sintomas causados por traumas emocionais. E por último, associando tudo isso a uma técnica de acesso gentil ao inconsciente corporal, completando o processo de transformar biotraumas em aprendizados transformadores. No início desse método, nós iremos acessar o seu mundo interno, descobrindo inseguranças, ansiedades e bloqueios que podem limitar a sua performance. Pois hoje eu tenho total convicção de que não adianta ter uma caixa de ferramentas lotada, de técnicas, se o seu principal recurso, que é a sua capacidade de exercer uma presença terapêutica de qualidade, não estiver presente. Eu não estou dizendo que você precisa ser perfeito ou perfeita para ser terapeuta. Eu estou dizendo que você pode ser perfeitamente imperfeita ou imperfeito e conhecer os seus limites, as suas bordas e realizar atendimentos que realmente transformam. Conhecer aquilo que te desafia e, em posse disso, saber diferenciar o que se move em você e o que se move no seu cliente. Eu chamo essa parte do curso de Seja Paciente. E daí para frente, o nosso foco é no cliente de novo. Você vai aprender a levar o seu cliente para a energia da mudança, que é conhecido como energia do eu. Estando lá, você vai entrar em contato com as partes inconscientes através de um passo a passo. Você vai usar uma das técnicas que utilizamos para extrair informações desse recurso, o que na reintegração a gente chama de o código da reintegração, que é um tipo específico, uma forma de comunicação que a gente utiliza lá. Pense nisso como uma conversa a três, no mínimo, onde toda a comunicação é feita entre o terapeuta, o cliente e as partes inconscientes do cliente. As informações sempre vão e vêm nesse caminho. O terapeuta é uma espécie de guia que conduz o cliente no contato e comunicação com essa sabedoria inconsciente. É como ouvir a história do trauma contada por quem realmente viveu o biotrauma. E agora que você conheceu um pouco das bases de um processo terapêutico bem sucedido, existe a chance de você querer aprender de forma mais intensa, se aprofundar mais nesse tema no meu curso. O curso de reintegração somatobiológica, a nossa formação, ela é 100% online, com acesso imediato, com as aulas gravadas, dentro de uma plataforma com login e senha enviados diretamente para o seu e-mail.
Cada aula tem um espaço para você tirar suas dúvidas. Ficou com dúvida na aula? Coloca nesse espaço e eu vou te responder. Você vai ter acesso também a mais material de apoio, né, em PDF, além das aulas em vídeo. Você vai ter também um suporte que foi avaliado pelos nossos alunos com 5 estrelas, caso você precise de ajuda, né, em qualquer fase desse processo. E aí eu sei que agora você pode estar pensando, né, que não vai ter tempo para assistir as aulas, mas deixa eu te falar uma coisa. O nosso cérebro, ele só retém mais ou menos 40 a 60 minutos de conteúdo a cada vez que você senta para assistir aula, né? Cada turno que você senta lá para assistir aula, você vai reter uma média de 40 a 60 minutos. Isso quer dizer que se você reservar 40 minutos por dia, já é mais do que suficiente para você chegar lá. Agora, esquece aquela história de que curso online você assiste a hora que quer, que sempre está disponível em qualquer hora e qualquer lugar que você quiser você vai assistir. É verdade, isso tudo é verdade. Mas quando, né, você pensa assim, né, se você pensar assim, é provável que você vá deixando para lá. Esse pensamento está muito mais associado a papo de quem só quer te vender o curso, tá? Eu não quero que você entre pensando assim. Existe uma forma super tranquila de concluir, de fazer qualquer curso, e pensar desse jeito é o jeito completamente errado de entrar em qualquer formação. Esse é um erro que eu não quero que você cometa em nenhum curso. Planejamento é a chave do sucesso. Como eu falei, não precisa de muito tempo por dia. Faça um planejamento semanal tranquilo e contínuo. Combinado? Você pode estar achando também que não consegue por algum motivo. E foi pensando nisso que eu me esforcei para criar um curso que fosse um passo a passo que você vai seguindo e as peças vão se encaixando. Todo pássaro, quando começa a voar, quando vai dar os seus primeiros passos, né, no voo, nos seus primeiros voos, a sua primeira vez, eles sempre encontram uma grande resistência, a resistência do vento. E eles continuam tentando e reclamando. Vamos dizer que, imagina um pássaro aí, fazendo suas primeiras tentativas de voo. E toda vez que ele vai voar, o vento joga ele para um lado, joga ele para o outro, ele não consegue estabilizar o voo. E aí ele reclama, porém ele continua tentando. Até que chega uma hora que ele descobre que é a própria resistência do vento que torna possível o voo. Percebeu? Você pode também pensar que só consegue aprender no presencial. E eu posso te garantir, através dos próprios alunos, que o formato online foi muito mais aproveitado por eles. As primeiras turmas foram presenciais. E quando eu lancei o curso online, muitos alunos do presencial se inscreveram novamente e no final disseram que o online tornou o aprendizado muito mais consistente. Principalmente porque eles podiam reassistir as aulas sempre que as dúvidas nos atendimentos surgiam. Esse método se difere dos métodos convencionais por ser preciso. É como ter um GPS, que mostra exatamente onde está a causa emocional dos sintomas físicos e emocionais. Além disso, se orientar por um sistema que reduz a quantidade de sessões necessárias, principalmente por evitar perda de tempo e recursos, torna a sessão mais valorizada e o tratamento mais barato para o cliente. Você se torna um profissional preciso e reconhecido por gerar melhores resultados no menor tempo de tratamento e em menor número de sessões, identificando a causa na primeira sessão e resolvendo o sintoma do cliente em 3 a 5 sessões. É um método completo de atendimento que vai te guiar. E além disso, eu separei alguns bônus para acelerar o seu aprendizado. Você vai ter acesso a um grupo fechado no Telegram, onde você poderá tirar dúvidas com os colegas, fazer network e trocar experiências sobre a reintegração. É uma vantagem incrível ter esse recurso e estar sempre apoiado durante todo o aprendizado. Percebeu que você nunca vai estar sozinho durante seu aprendizado? Então, se você quer entrar nessa turma e ter acesso a um método que vai te proporcionar viver de terapia, transformando a vida dos clientes, clica no botão abaixo. E descubra como desvendar a origem emocional dos sintomas na primeira sessão e resolver em 3 a 5 sessões com um acesso gentil às memórias corporais dos biotraumas. Imagine o sentimento de finalmente ter achado a resposta que você tanto procurou, na medida que você vai dando cada passo em direção à sua liberdade, gerando resultados reais e mudando a vida de seus clientes. Você acorda completamente empolgado e energizado para dar o próximo passo. Você se sente mais confiante do que nunca. Confiante de que finalmente chegou o seu momento, a sua hora. Você vê e sente na pele cada vez que você conduz um cliente para sua tão sonhada autocura acontecendo hoje. Você está finalmente sentindo e vivendo o sucesso que você merece. Combinado? Meu muito obrigado por você ter assistido essa apresentação até aqui e eu espero te ver lá do outro lado na comunidade dos reintegradores. Um abraço. Meu nome é Leda Guedes, Leda Maria Guedes. Minha formação acadêmica é em pedagogia, eu sou especialista em educação. E nessa trajetória eu conheci o professor Maurício Darzé. Eu conheci como paciente, por conta dos meus sintomas, não é, das reações no meu corpo, e coisas que já consideradas crônicas. E foi também um segundo e grande divisor de águas na minha vida, esse encontro como paciente e depois como aluna. Então, hoje eu trabalho como terapeuta holística, precisamente com reintegração somatobiológica, atendo na minha casa e atendo no Tribunal de Justiça. Passei a ficar vinculada à equipe de saúde ocupacional, né, dentro da diretoria de saúde, diretoria médica. Meu trabalho está concentrado mesmo em reintegração somatobiológica. Foi, assim, um enriquecimento em termos de conhecimento que eu não sei nem, não tem como mensurar isso, não é? E para mim me trouxe um benefício muito grande emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, né? Organicamente, porque envolve tudo, não é? Um conhecimento desse, você
reorganiza, ressignifica muitas coisas. Você vai perceber mais e melhor como limpar, identificar a manifestação do corpo, como eu identifico isso que está acontecendo comigo, que geralmente a gente começa com sintomas, e teve uma vez numa consulta com você, Maurício, que para mim foi fantástico aquela fala sua. Quando eu cheguei para você e falei, que foi logo no início do Covid, né, no ano 2020, início de 2020, quando o Covid estava já em outros países, com aquelas tragédias todas, e eu disse assim, eu tive uma gripe muito forte, eu nunca tive uma gripe tão forte, eu sei, uma semana gripada sem poder sair de casa. E você disse assim, possivelmente você está tomando atitudes muito importantes na sua vida no momento. Isso para mim foi fantástico, porque sai da lógica, a gente deixa de ficar no sintoma, né? E tem uma relação muito forte com o que eu já vim estudando com o yoga, porque o yoga vai trazer isso, né? Não rejeite, não julgue, faça contato, reorganize isso. Por que esse órgão reagiu? Por que foi esse órgão, não foi esse? Por que é esse lado do braço que está inflamado, que está doente, e não é o lado esquerdo, é o lado direito? Por quê? E a minha responsabilidade mais e melhor com a minha saúde. Isso vai fortalecer muito mais isso no paciente e no aluno, né? Quem se propõe a fazer o curso. E a gente percebe claramente como nós somos responsáveis pela nossa saúde e podemos fazer muito para recuperar e estabilizar a saúde. Então, isso, como para mim pessoalmente, foi muito bom, porque é uma coisa rápida, é bem objetivo. Profissionalmente, eu ainda, sabe, fico muito emocionada, porque eu atendo pessoas que às vezes estão num processo depressivo por conta das dores, né, de doenças, de enfermidades de origem ocupacional, mas a gente sabe que com a reintegração somatológica não é exatamente a cena que você viveu, não é exatamente o trauma que você passou que vai levar a desencadear um problema, mas a forma como eu me posiciono diante daquela cena, a forma como minha psique, meu corpo, meu cérebro reage diante da cena. Então, quando eu atendo o paciente, a gente vai trabalhando. Quando ele sai do consultório, ou ela, né? Ou ele ou ela, a expressão é completamente diferente da expressão angustiada que entrou. E o retorno que me dá, né? Leda, sou muito agradecida a você. Eu estou muito bem. Isso é muito bom. Eu tenho várias mensagens do WhatsApp, entendeu? Em agradecimento. Pessoas que entraram, assim, agonizando com dor, segurando o braço, porque estava achando que estava perdendo o movimento do braço. E agora a expressão é outra. A busca por um acompanhamento nutricional, a busca por uma atividade física adequada, que também, né, faz parte do curso de dar essas orientações aos pacientes. Então, assim, o retorno nesse sentido ainda está acontecendo. E é muito bom. Eu me sinto muito feliz e muito gratificada de ter tido essa oportunidade, como paciente e como aluna desse curso, que eu me sinto aluna. Eu me sinto aluna e continuo estudando, né, e quero poder continuar estudando. Olha, recentemente eu tive uma experiência, se você quiser eu posso falar, que Pode. o fisioterapeuta, eu trabalho junto com a equipe de fisioterapia, e, assim, a reintegração somatológica, ela nos dá tantas ferramentas que, às vezes, a circunstância não permite você fazer uma sessão com o paciente, mas você pode trazer algumas coisas dessas frases, desse curso, né, dessas falas, que vai ajudar o paciente já a se sentir bem melhor. E isso aconteceu poucos dias atrás, que é uma das pessoas que fez yoga comigo, ela foi para atendimento com um fisioterapeuta que está com problema, né, que não consegue de forma nenhuma movimentar o braço, o ombro dói muito. Eu não entrei muito para perguntar o diagnóstico ainda, porque a gente não sentou para conversar, eu como fisioterapeuta ainda, né, para saber melhor. Mas ele foi atender na sala que eu atendo. No momento eu estava sem paciente, ele estava precisando de uma maca. Eu disse, não, Marquinhos, pode atender aí mesmo. Eu disse, quer que eu saia? Não, pode ficar aí. Eu percebi que ela estava quase agonizando de dor, ela, sabe, sabe aquela coisa, assim, de quem estava com muita dor, ele não estava conseguindo tocar o braço dela. Eu aí cheguei próximo da cabeça, assim, por trás da cabeça, né, e perguntei se podia, né, posso. Aí ele, tanto, não, pode. Eu só toquei um pouquinho, assim, de leve na cabeça, para sentir um pouco, né, aí eu já vim com a terapia crânio-sacral só para sentir o ritmo, sem fazer movimento, só para sentir, e perguntar se ela poderia observar a respiração dela, se ela conseguiria. Aí ela foi tentando, e eu fui levando ela para aquela técnica de respiração que você ensinou com ritmo, 4, 6, e fui conduzindo com algumas frases, não é, da reintegração somatobiológica, para ela ir se desidentificando da dor. O fisioterapeuta ficou impressionado, porque no mesmo momento ele conseguiu fazer o movimento, elevar o braço dela completamente. Eu fiquei emocionada com isso, porque eles também ficaram muito emocionados, né? Eu falei assim, olha, se fosse na Idade Média, eu ia ser queimada viva. E eu disse a ele assim, olha, isso não tem a ver com milagre, não tem a ver com magia, não tem a ver com nada, isso é ciência, tá? Isso é ciência, porque isso é ciência. E o fantástico mesmo, assim, dessa reintegração somatobiológica, Maurício, é que ela vai fazer aquilo que os antigos nos ensinam, né, de leve, recolha os sentidos, não se deixe levar pela mente, saia do mental e entre no seu corpo. Entre. Isso é espiritualidade. Isso é reconectar com o que há de mais sutil e verdadeiro em nós.
Então, para mim, esse curso, e eu vou dizer, esse curso faz bem a qualquer pessoa, não precisa ter formação em yoga, e eu vejo que também as minhas limitações diante dos fisioterapeutas em relação a muitas coisas que eles têm que eu não tenho, mas não compromete, entende? O meu trabalho, né? Qualquer um que queira fazer o curso, queira conhecer, queira se relacionar mais e melhor com a sua saúde, esse curso vai dar uma instrumentação muito boa. É excelente. Realmente, assim, é um processo de introspecção que a gente, em alguns momentos, tem paciente que traz cenas que nunca se lembrava. Da infância muito, muito tenra, muito, né, pequenininha ainda, de 2 anos de idade. Ela, eu sei que eu tinha 2 anos de idade porque essas pessoas que eu estou trazendo aqui, eu convivi com elas quando eu tinha essa idade. Entende? Então, assim, são coisas que realmente não tem um conceito para essa terapia, não. Ela é grandiosa, Maurício, realmente você foi muito nota 1000 em desenvolver essa terapia. Esse curso de reintegração somatobiológica é muito bom, é muito, muito bom. Dá muito mais segurança trabalhar com o paciente. Eu que agradeço muito a você por essa oportunidade, tá? E muito grata. Muito, muito grata mesmo.